Às vezes eu tenho tantos objetos para estudar em um dia só que à noite eu simplesmente capoto na minha mesa. Nesses momentos eu poderia realmente usar aqueles mecanismos de relógio nas minhas costas, aqueles que vários brinquedos usam. É só equipar e você fica pronto para trabalhar de novo. Infelizmente eu não tenho esse dispositivo, mas SCP-172 tem algo parecido. Este objeto tem a aparência de um homem de 34 anos com cabelos pretos e bigode. Muito alto e muito pesado. A altura do objeto é de 185 centímetros e sua massa é de 175,5 quilogramas. Esta criatura veio da Rússia. O objeto tem um nível bastante alto de inteligência e é sempre amigável com as pessoas ao seu redor. Embora muitos observadores tenham notado que a anomalia aparenta ser monótona e com habilidades limitadas. O homem usa roupas no estilo dos anos 60. E uma longa corrente com uma chave ornamentada pendurada em seu pescoço. O objeto não tem nome. Ao menos ele nunca disse seu nome. Então, ao contrário de muitas outras anomalias humanoides, ele não se importa de ser chamado pelo número. Parece que, com um peso tão grande, o objeto deveria ser não apenas alto, mas também largo. No entanto, sua grande massa é devido às peculiaridades de sua estrutura interna. O interior do SCP-172 tem um mecanismo incrivelmente complexo, composto de mais de 2 milhões partes móveis. No total, são mais de 18 milhões componentes individuais. Além disso, existem vários outros módulos que podem ser conectados em uma portinha especial no peito. De acordo com os dados mais recentes, existem 46 desses módulos. E o objeto criou 3 deles de forma independente durante sua contenção na fundação. Atualmente, um módulo chamado Engenheiro está ativo. Entre outros módulos, existem os modos Soldado, Supervisor, Rei, Médico e Mãe. Pelos nomes, é fácil adivinhar quais funções esses módulos desempenham. O módulo só pode ser trocado se aprovado pelo Conselho O5. Afinal, se com o módulo Engenheiro o objeto constrói coisas, então o módulo Soldado provavelmente o fará ocasionar assassinatos. A criatura pode ser ligada e desligada, colocando-se nesta fechadura a chave pendurada no pescoço do SCP-172. Um buraco de chave especial está localizado na base do pescoço. Um giro completo é suficiente para 8 horas. Em seu estado ativo, o objeto não parece diferente de uma pessoa comum. Sim, ele não precisa comer, beber, dormir, nem mesmo respirar. Mas, se ele tiver a oportunidade de fazer tudo isso, o objeto definitivamente o fará. Simplesmente o trabalhador perfeito. Um funcionário assim definitivamente não precisaria ser pago também. Além disso, ele é muito cuidadoso na execução de toda e qualquer ordem. Se você lhe confiar uma tarefa, pode ter certeza de que ele vai fazê-la tão rápido e eficientemente quanto possível. O objeto se considera uma pessoa comum. Para dizer o mínimo, o fato de suas entranhas não serem da anatomia humana não o incomoda nem um pouquinho. Essa máquina pseudo-humana, complexa como um relógio, é muito sensível. O menor movimento descuidado pode perturbar todo o sistema. Por isso, deve ser manuseado com o máximo zelo. Embora eu esteja mais do que confiante de que o objeto é capaz de se reparar se quebrar. Pois quando se trata de mecanismos, o maior mestre é o SCP-172. Ele é capaz de compreender até o mais complexo mecanismo em questão de segundos. Os funcionários da Fundação aprenderam sobre esse recurso da anomalia empiricamente. Não importa quão elaboradas fossem as fechaduras que eles colocassem na porta da cela do objeto, ele abria todas. Então decidiram fazer bom uso do homem engrenagem. A Fundação começou a fornecer a ele várias anomalias mecânicas para que ele criasse cópias exatas delas. De onde veio esse engenheiro mecânico perfeito? Quem o criou? E com que finalidades? Para responder a essas perguntas, precisamos viajar de volta no tempo para quando o objeto foi descoberto. Foi encontrado logo após a Grande Guerra, na época chamada de Primeira Guerra Mundial. Uma bomba atingiu uma residência régia. Considerando que tudo isso aconteceu na Rússia, suponho que tenha sido a casa da dinastia Romanov. Não restou muito da explosão. Mas no porão da residência, uma caixa de ferro ficou completamente intacta. Dentro dela, havia um homem em engrenagem, bem como vários módulos adicionais. Os agentes imediatamente ligaram o SCP-172. O objeto acordou como se estivesse despertando de um cochilo. Então, a anomalia começou a saudar todos os presentes em russo. Um dos agentes próximos ficou um pouco espantado e gritou, mostrando sua profunda surpresa. Depois disso, a criatura pressionou seu peito.
alterando automaticamente para o inglês. A última coisa que o objeto se lembrava de sua vida anterior era de brincar com um menino pequeno. Depois que a criança foi embora, o homem engrenagem estava muito cansado e se deitou em sua caixa. Então os funcionários da fundação o encontraram. O objeto não sabia absolutamente nada sobre sua origem, nem sobre seu próprio criador. E é precisamente isso que é interessante. Obviamente, a família real teve uma mão na criação do anômalo homem engrenagem. Quando falamos sobre os últimos representantes da família Romanov, outra pessoa odiosa associada a eles imediatamente me veio à mente: Rasputin, que foi um convidado da Casa Real. Este personagem está rodeado de muitas lendas e mitos. Frequentemente o associam a forças sobrenaturais e propriedades mágicas são atribuídas a ele. Se ele realmente teve tais habilidades ou se ele era apenas um louco da cidade que conseguiu enganar a família real, ainda não se sabe. Suponhamos que Rasputin de fato tenha criado o Homem Engrenagem. Por que então, tendo a capacidade de criar tais anomalias, ele não teria evitado a morte de toda a família Romanov? Talvez Rasputin, na verdade, não fosse amigo deles. Pelo contrário, ele pode ter cooperado com os bolcheviques, que acabaram com a dinastia durante a Revolução Comunista. E o que queriam as pessoas que estavam à frente da Revolução? Eles ansiavam por libertar da opressão os proletários, isto é, a classe trabalhadora, e garantir que todos os meios de produção pertencessem aos trabalhadores. E, segundo alguns ideólogos da Revolução, qual é a maneira mais eficaz de libertar os trabalhadores? Isso mesmo, a automação total da produção. Em outras palavras, robôs de logística no lugar de pessoas. É claro que o SCP-172, com seus mecanismos antigos, está longe de ser um robô. Mas fazer o quê? Naqueles dias não existiam tecnologias digitais. No entanto, substituindo uma pessoa na produção, ele teria lidado melhor do que qualquer robô moderno. Ao mesmo tempo, ele pode substituir não apenas operadores de fábricas. A julgar pelos nomes dos módulos, o Homem Engrenagem foi chamado para substituir médicos, oficiais militares, guardas prisionais e até mesmo mães de crianças, se necessário. Suponha que tudo realmente tenha acontecido assim. Rasputin criou um modelo de uma anomalia que deveria libertar os trabalhadores da opressão, e fez isso por ordem dos bolcheviques. Bem, então por que nosso Homem Engrenagem não trabalhou posteriormente em toda a URSS? Os bolcheviques venceram e ganharam pleno poder. Então, talvez eles não quiseram libertar ninguém. E se foi o último imperador russo que quis libertar os trabalhadores, substituindo-os por robôs anômalos? E para isso contratou o Mago Negro, Rasputin. Porém, algumas pessoas não ficaram felizes com esse panorama. Elas queriam manter o poder sobre as pessoas a todo e qualquer custo. Portanto, encenaram uma revolução supostamente proletária e mataram o czar junto com toda a sua família, a fim de evitar que seus planos fossem realizados. E os bolcheviques se apropriaram de sua intenção de tornar a vida do povo melhor. Talvez minha hipótese esteja exagerada. O Homem Engrenagem nada mais foi do que um brinquedo com o qual algum garoto da família Romanov costumava brincar. Mas nesse caso, por que existem tantos módulos que dotam o objeto com o domínio perfeito de um ou outro ofício? Não há dúvida de que, se no modo engenheiro o objeto funciona perfeitamente com máquinas, então no modo soldado ele se torna uma máquina mortífera ideal. E se Nicolau II, o último imperador da dinastia Romanov, não tenha querido libertar alguns de seus povos, mas substituí-los por robôs mecânicos? Forças armadas precisam de recursos. Pessoal qualificado é necessário em todos os lugares. Trabalhadores, médicos, guardas prisionais. Então, por que gastar dinheiro atendendo às necessidades de milhões se você pode criar milhares de robôs profissionais? Todavia, há algumas inconsistências aqui. Afinal, nem todos os módulos significam uma profissão específica. Por que, por exemplo, o módulo Mãe foi criado? E o módulo Rei, então? Será que o imperador realmente teve a intenção de substituir a mãe de seus filhos no primeiro caso, ou a si mesmo no segundo? Curiosamente, isso também tem um certo significado. O imperador previu que não tinha muito tempo de vida, mas queria muito viver. Portanto, vários desses SCP-172 podiam muito bem ter substituído toda a família real antes de serem fuzilados. Testar essa hipótese é bastante simples. Basta trocar o módulo do Homem Engrenagem e ver se isso muda sua aparência. Ele se parecerá com o Nicolau II, com o módulo Rei ativo, ou como a esposa dele no módulo Mãe. Mas esses dados infelizmente não estão disponíveis. Experimentos com ele não foram realizados e provavelmente não serão realizados por enquanto. Talvez seja melhor assim. Uma vez que o objeto já conquistou a todos com suas habilidades de engenharia, existe a possibilidade de que, com a ativação do módulo Mãe,
todos os funcionários sejam tomados pelos mesmos sentimentos sinceros que crianças têm por suas mães, e com o módulo rei, ele possa facilmente convencer até mesmo o Conselho O5 de que eles são seus súditos e devem se submeter imediatamente à vontade de seu governante. É possível que tais experimentos já tenham sido realizados, mas resultados chocantes e imprevistos podem ter sido mantidos como confidenciais. E agora, novos experimentos ocorreriam só com o sinal verde do O5. Você só pode interagir com o objeto com a devida permissão por escrito, e somente depois de uma palestra de 1 hora sobre como lidar com ele. Então, o que realmente é esse objeto cheio de mistérios? Aguardo suas opiniões sobre isso nos comentários abaixo.